Oi gente, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo da série da Pandora sobre tudo o que você precisa saber para investir em fundos de investimento. A gente já falou do que eles são e como eles funcionam e de cada um dos tipos. Hoje a gente vai falar das principais vantagens e de alguns pontos que você precisa prestar bastante atenção na hora de escolher um fundo. É importante dizer que cada fundo traz vantagens específicas dependendo do seu perfil de investidor. Então, por exemplo, se você é conservador e ainda não se sente confortável em correr risco, mesmo abrindo mão de uma rentabilidade um pouco maior, os fundos de renda fixa são ideais para você, porque você vai ter uma rentabilidade melhor do que na poupança, por exemplo, mas de uma forma controlada e sem nenhum susto ou algo que você não se sinta confortável. Já se você é um investidor mais arrojado ou quer uma rentabilidade um pouco mais agressiva e está disposto a correr risco, aí um fundo de ação, um fundo multimercado ou outras modalidades são bem apropriados para você. É importante dizer que a gente não precisa escolher um só. O ideal é sempre a gente fazer um mix. Mesmo os fundos, às vezes, já sendo produtos diversificados, é legal a gente ter o nosso dinheiro em mais de um. Porque às vezes algum mercado não está indo muito bem, mas o outro está. Então, por exemplo, a bolsa está tendo muita volatilidade, as ações não estão subindo, mas o mercado de renda fixa está indo bem, e aí você consegue balancear e se proteger. A gente ainda vai falar bastante de diversificação aqui no canal, mas essa é uma dica que é importante de vocês saberem desde o começo. Mas vamos lá, falando das vantagens. A principal delas é ter uma equipe de profissionais cuidando do seu dinheiro para você. Então, muitas vezes a gente tem trabalho, uma rotina puxada, e aí a gente quer aprender sobre investimentos e a gente não consegue começar a investir porque a gente fica pensando que a gente vai ter que acompanhar todos os dias como que os ativos estão indo, o que o Banco Central falou, que notícia saiu, se algum presidente tuitou alguma coisa que vai afetar o mercado. Na verdade, os fundos de investimento eles vêm exatamente para te ajudar com isso. Você conta com uma equipe de profissionais que é treinada e que está sendo fiscalizada para cuidar do seu dinheiro e buscar conseguir a melhor rentabilidade para vocês. Eles fazem isso o dia inteiro, 24 horas por dia, para realmente conseguir acompanhar os mercados e garantir que eles têm todas as informações para tomar decisão. Com certeza, quem tem outro emprego, estuda ou tem outras atividades, não conseguiria acompanhar isso com tanta profundidade, então é muito bom poder contar com essa equipe. Essa alternativa também é super vantajosa, porque com essa equipe eles conseguem olhar diversos ativos. Basicamente, o que isso quer dizer? Normalmente, as equipes vão se dividir por especialidades, então vai ter alguém que conhece muito bem o mercado bancário de ações aqui no Brasil, alguém que conhece muito bem o mercado cambial, e por assim vai, para que dessa forma você tenha especialistas realmente olhando. Se pra gente é difícil às vezes entender como que o mercado funciona para começar a investir, imagina conhecer a fundo cada um deles e acompanhar com profundidade para saber onde colocar o seu dinheiro. Segunda vantagem é a diversificação. Além de alguns fundos dentro de si mesmo já serem diversificados tendo mais de um mercado, a gente tem muito fundo no Brasil hoje com uma aplicação mínima pequenininha. Então você consegue, mesmo com pouco dinheiro, já aplicar em diferentes fundos e começar a diversificar sua carteira. Então você consegue colocar um pouquinho num fundo de renda fixa, um pouquinho num fundo multimercado e um pouquinho num fundo de ações, por exemplo. E dessa forma você já tem diferentes ativos e já tem uma diversificação legal do seu portfólio. Além disso, tem muitos ativos que os fundos conseguem investir porque eles são investidores profissionais e que têm um papel importante para diversificar a sua carteira. Se a gente fosse investir na pessoa física, talvez a gente não tivesse acesso a esse tipo de investimento. Bom, e aí eu já falei, mas é bom pontuar de que um benefício muito bom é a baixa aplicação inicial. Nos fundos de renda fixa, a gente tem fundo com R$30 de aplicação inicial. Quando a gente olha para outros tipos de fundo, como ações e multimercado, normalmente a aplicação inicial gira em torno ali de R$1.000 nos fundos mais acessíveis. Então, às vezes, se a gente poupar um pouquinho, começar pela renda fixa, a gente consegue migrar para uma carteira um pouco mais diversificada. Essa aplicação inicial mínima pequenininha é possível por causa das cotas, que eu falei lá no primeiro vídeo, que você pode assistir clicando aqui. Basicamente, o que importa para o gestor é o patrimônio total do fundo e não só o que você colocou lá. Então, ele consegue ir fazendo uma alocação legal da carteira e as pessoas vão entrando e ele vai ajustando, mesmo com pouquinho dinheiro. Outro ponto importante dos fundos de investimento é a baixa burocracia. É super fácil fazer um cadastro numa corretora digital, com poucos cliques e em poucos minutos sua conta está aberta e você tem acesso a uma variedade super grande de produtos. A partir do momento que você escolheu o seu fundo e aplicou, no dia seguinte, normalmente, o seu dinheiro começa a render. Bom, e aí seu dinheiro começou a render e você deixa ele lá e ele vai performando. Se você decidir resgatar esse dinheiro, também é muito simples. Você entra lá na plataforma, fala que você quer resgatar e recebe no prazo especificado no fundo. Esse é o primeiro ponto de atenção na hora de escolher um fundo para investir.
Existem fundos que são super líquidos e que você recebe o seu dinheiro de volta no mesmo dia ou em 2, 3 dias depois de fazer o pedido, mas tem fundos que, por trabalharem com ativos que não são tão líquidos ou tipos de investimento um pouco mais complexos, eles não conseguem te devolver seu dinheiro tão rápido. Então, muitas vezes, quando você for aplicar, você vai ver lá que o prazo de resgate é D mais 30 ou D mais 60. Isso quer dizer que a partir do dia de pedido do resgate, você vai receber seu dinheiro 60 dias depois. Existem ótimos fundos em que o resgate é em 60 dias, mas é importante, se você for investir neles, ter ciência disso para não ser um dinheiro que você vai precisar no curto prazo, porque isso pode acabar te prejudicando. O importante é que tem vários fundos super líquidos e que você consegue investir e resgatar sem muita burocracia. Outro ponto importante é a facilidade de acompanhar a rentabilidade dos seus investimentos. Como você tem uma equipe profissional olhando cada ativo para você, você não precisa ficar fazendo aquelas contas para ver quanto que o total da sua carteira está rendendo. O fundo vai te dar já o número certinho todos os dias, divulgado pelo administrador do fundo, falando quando que aquele fundo rendeu no dia anterior. Se ele subiu ou caiu, mas enfim, essa informação sempre vem certinha, super rápido, já pronta para você saber como que seu fundo está performando. Então essas são as principais vantagens dos fundos de investimento, destacando o acesso à gestão profissional, a diversificação e a facilidade de investir nesse formato. Tem alguns pontos que vocês precisam prestar atenção, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Bom, a gente já falou do prazo de resgate, então precisa ficar de olho em qual que é o prazo para você receber seu dinheiro de volta, caso você aplique naquele fundo. Tem que tomar bastante cuidado com isso, porque se você pedir o resgate, não tem como adiantar esse prazo. O gestor realmente vai ter aquele período para devolver o seu dinheiro para sua conta corrente. Então fiquem de olho e tenham em mente que é natural que alguns fundos vão precisar de mais tempo mesmo, isso não quer dizer que eles são piores. Isso só varia de acordo com o tipo de investimento que eles vão fazer. O outro ponto de atenção são as taxas. A gente falou no primeiro vídeo sobre a taxa de administração e a taxa de performance, e o último vídeo dessa série vai explicar direitinho como calcular elas. Elas já vêm descritas para você no regulamento do fundo, na lâmina, e estão lá no site da corretora que você usa. A taxa de administração, ela é cobrada mensalmente, independente da performance do fundo. Então aqui tem um ponto de atenção muito grande. Existem fundos de investimento com uma taxa de administração abusiva. Isso quer dizer que essa taxa é muito alta para o risco que aquele fundo corre, e basicamente ela vai acabar corroendo toda a sua rentabilidade. Então fica de olho. A média da taxa de administração de fundos que têm gestão ativa é entre 1,5% e 2% ao ano. Existem fundos que cobram 5%, 6% de administração. Isso é muito. E tem também a taxa de performance. Essa costuma ser bem alinhada independente do fundo, mas o praxe de mercado é cobrar 20% de taxa de performance. Existem fundos muito bons que vão cobrar mais do que isso e vão continuar entregando uma rentabilidade ótima para você, e outros que vão cobrar menos. Mas fica de olho nessa taxa porque ela também é importante. O último ponto de atenção é o imposto de renda. A gente também vai falar dele mais detalhadamente mais pra frente, mas no geral o imposto de renda é regressivo na maior parte das modalidades de fundo, ou seja, quanto mais tempo você ficar investido, menos imposto você vai pagar. Então fica de olho nisso para não ficar resgatando logo no começo e pagar mais imposto do que você poderia pagar. Nesse vídeo a gente falou sobre as principais vantagens e pontos de atenção ao investir em fundos de investimento. A gente espera que essas informações sejam úteis para você conseguir dar um primeiro passo para migrar para essa modalidade. Nessa série, a gente ainda tem mais 4 vídeos onde a gente vai te contar tudo o que você precisa saber para tomar essa decisão de uma forma embasada. Então segue o canal e dá um like aqui se você gostou para não perder nenhuma informação. Obrigada!